Olá, amigos da TV Com, canal 2240 Digital. Estamos aqui nos estúdios da TV e hoje estamos recebendo a doutora Andréia Gozzi Riverran. Ela é ginecologista com várias especialidades, veio embora de São Paulo há pouco tempo, está trazendo bastante novidade para a cidade de Assis. Tudo bem, doutora Andréia? Tudo bem, Ju. Obrigada. Doutora, explica pra gente o que você está trazendo de novidade para a cidade, qual é o seu currículo, suas especialidades para o pessoal de casa. Tá. Eu sou médica ginecologista, me formei em Santa Catarina, na Univale, Universidade do Vale de Santa Catarina, e fui para São Paulo para fazer as minhas especializações. Fiz residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital Pérola Baiton, que é o centro de referência da saúde da mulher, e depois que acabei a minha especialização, eu fui para a área de videolaparoscopia, que é a parte de cirurgia minimamente invasiva. Depois eu fiz mais uma especialização em patologia do trato genital, que trata de todas as doenças da parte da vulva e da vagina. E em busca de mais aprimoramento, eu fiz a parte de estética íntima, para trazer ainda mais benefícios e bem-estar para as mulheres. Gente, estética íntima, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre rejuvenescimento íntimo. A doutora Andréia, ela vai explicar pra gente o que seria o rejuvenescimento íntimo, quais as suas vantagens, os seus benefícios, não é só para estética, é para a saúde da mulher também, é muito bacana. Doutora Andréia, o que seria um rejuvenescimento íntimo? Bom, Ju, então eu vou falar um pouquinho sobre as fases da vida da mulher, né, quando que a gente percebe mais essa necessidade do rejuvenescimento. Com o passar da idade, a pele da região íntima também vai perdendo a sua produção de colágeno, assim como a região do rosto. E principalmente com a chegada da menopausa, na fase do climatério, com a perda dos hormônios, principalmente do estrogênio, a gente tem uma perda ainda mais importante da produção de colágeno. Então a mucosa vaginal vai ficando mais fina, sensível, vai perdendo a sua rugosidade, elasticidade, a hidratação. E o rejuvenescimento íntimo a gente faz a partir do laser de CO2. O laser de CO2 é uma tecnologia que, quando aplicada sobre a região íntima, seja sobre os grandes lábios, seja na mucosa vaginal, ele vai estimular principalmente a produção de fibroblastos, que são células que estimulam diretamente a produção de proteínas, dentre elas o colágeno. Ai, que bacana. Essa melhora na produção do colágeno vai promover uma restauração da mucosa vaginal, levando a uma fisiologia próxima àquela que nós temos antes de entrar na menopausa. Ou seja, a mucosa fica mais hidratada, uma melhora da vascularização, uma melhora da sensibilidade, diminuindo sintomas como ressecamento, ardor, dor, desconforto para ter relação sexual ou até mesmo para fazer os exames ginecológicos de rotina. Então, doutora, eu até estava conversando com a doutora aqui antes da gente começar a nossa entrevista e a gente estava falando que tanto a parte estética, mas também a parte de saúde. Existem mulheres, por exemplo, que vai chegando numa certa idade ou com o passar dos anos, vão tendo um corrimento assim insistente, né, doutora Andréia? Isso. Também pode ser causa dessa falta de colágeno, da idade? Também. Conforme a mucosa vai ficando mais fina, mais sensível, há uma alteração no pH da vagina, que é o que mantém a nossa flora vaginal fisiológica, que é composta por lactobacilos, alguns fungos, bactérias que convivem em harmonia. Quando tem esse ressecamento muito importante ou essa diminuição da sensibilidade, ela propicia nós termos mais corrimentos de repetição, às vezes candidíase de repetição, vaginose de repetição, tudo por essa falta de equilíbrio devido ao ressecamento. Isso é uma coisa muito importante, né, doutora Andréia? Porque às vezes tem gente que tem bastante isso e na verdade nem sabe, começa a tratar com aquelas pomadas, né, às vezes até medicamento via oral e acaba não dando resultado, porque daqui tanto tempo tem de novo. Sim. Tanto tempo tem de novo. E na verdade pode ser até isso, então. Sim, e o laser vem para auxiliar principalmente também nesse tipo de queixo. E doutora Andréia, e a parte da estética? Porque como a gente estava conversando, conforme a gente vai, né, tendo uma certa idade, tudo vai ficando mais caído, vamos dizer assim, né? Sim. E a parte da estética da vagina, por exemplo, aquelas mulheres que acham que ela tá um pouco mais
um pouco mais caída, dá pra fazer, melhora, não melhora, Sim. como que funciona? Sim, também. A principal indicação do laser, ele é para a parte da mucosa vaginal. Mas normalmente, quando a paciente vai fazer esse procedimento, a gente já aplica o laser também na parte externa, porque os grandes lábios, com essa perda do colágeno, eles vão ficando mais murchinhos, mais caídos, né, mais flácidos. Então, o laser, quando aplicado na parte externa da vulva, que são os grandes lábios, ele vai fazer uma maior sustentação dessa pele, deixando ela mais firme, às vezes até auxiliando pacientes que têm essa região mais escurecida. A gente pode programar também um aparelho para fazer a parte de clareamento, né? E aí auxiliando também nessa parte estética e de bem-estar. Ai, que bacana. Então, também o laser funciona para clareamento? Também. Olha, que bacana. Isso é uma coisa interessante, porque eu já ouvi muitas mulheres, relato de muitas mulheres, que começa conforme o passar dos anos, da idade, ou já ouvi até falar que tem mulheres, às vezes, que tomam algum tipo de medicamento, fala, nossa, minha vagina escureceu. Isso tem procedência? E o laser vem também para clarear. Isso. Além de estimular essa produção de colágeno, ele também vai melhorar nessa parte do clareamento. Ah, bacana. Doutora Andréia, agora vamos falar da dor, porque a gente pensa em laser, a gente fala, ai meu Deus do céu, ainda mais numa região tão sensível, né? Como é que é o procedimento? Dói, não dói? É feito anestesia local? É feito no hospital, no consultório? Como que funciona? Tá. O procedimento ele é muito tranquilo, é realizado dentro do consultório pelo ginecologista capacitado para fazer esse tipo de procedimento. A parte interna ela é totalmente indolor. Às vezes um desconforto ou outro quando a gente está mexendo o aparelho que pode se assemelhar a um exame ginecológico, por exemplo, mas não chega a sentir dor. A parte externa ela tem uma vascularização, uma sensibilidade nervosa um pouquinho maior. Então na parte externa a gente faz a aplicação de anestésico tópico, não tem nada de agulha, não tem nada que vai doer, vai sangrar. Então é um procedimento muito tranquilo, a recuperação também é muito tranquila. No mesmo dia a mulher já consegue voltar para suas atividades habituais, não precisa fazer repouso, não vai ter corte, sangramento. E o número de sessões normalmente a gente individualiza de acordo com a queixa, né, de cada mulher, mas normalmente um mínimo de 3 sessões, com intervalos de 30 a 45 dias. E aí depois do benefício alcançado, né, da queixa resolvida, a gente faz uma sessão por ano para manter esse estímulo de colágeno anual. Então, depois da mulher ter feito todo o tratamento dela, ela consegue fazer a manutenção anual. Aí, então é bem tranquilo, né, doutora Andréia? Já que você tá falando que não tem dor, que é bem sossegado, porque a gente pensa em laser já fica apavorado, né? Não. Claro que a dor é muito relativa, né? Tem mulheres que são mais sensíveis à dor e aí a gente também pode fazer a aplicação desse anestésico na parte interna. Mas na maioria dos casos, a necessidade do anestésico é só para a parte externa mesmo. A parte interna é muito tranquila. Doutora, deixa eu te perguntar, porque às vezes as mulheres em casa que estiverem assistindo podem estar com essa dúvida. Depois de quanto tempo a mulher pode voltar a ter relação sexual? Depois do tratamento? Ou não pode, precisa ficar em abstinência? Como que funciona? O pós-procedimento ele é muito tranquilo, mas a principal recomendação é evitar a relação sexual por um período de 7 dias. Porque o laser, quando ele atinge a mucosa, ele faz micro fissurinhas, micro pontos por onde ele vai estimular essa produção do colágeno. Então tem um maior risco de infecção ou até de dor realmente. Então a gente pede para evitar relação sexual por 7 dias após o procedimento e evitar entrar em mar, piscina, banheiras também para evitar um risco de infecção. 7 dias tá bom, né? É um tempo razoável. Doutora Andréia, quando que a mulher pode procurar esse tipo de tratamento? Quando que ela sente a necessidade, assim, falar, não, eu quero ir, eu quero fazer? Quando que ela consegue procurar esse tratamento? Tá. As principais pacientes que nos procuram são aquelas pacientes que já estão entrando na fase do climatério, da menopausa, que tem a diminuição do hormônio e não querem, às vezes, ficar fazendo uma reposição hormonal, seja via oral, seja via vaginal, e tem sintomas, né, procedentes do ressecamento íntimo. Então o laser ele vem para ajudar muito essas mulheres, né? Então principalmente nessa fase de climatério e menopausa, mas também em outras fases da vida, como por exemplo no pós-parto, na amamentação, em que há um predomínio de um hormônio que faz esse ressecamento também há um auxílio muito importante do laser. Ou também em mulheres que fazem tratamentos específicos, como para endometriose, câncer de mama, que fazem tratamentos que também podem ocorrer um ressecamento vaginal maior.
Outra indicação também são para aquelas mulheres que têm incontinência urinária, uma incontinência urinária leve, que seria uma perda espontânea de urina, né, quando você tosse, espirra. Ou em casos também em que a mulher ficou com a vagina um pouquinho mais flácida, às vezes decorrente de muitos partos normais ou um emagrecimento muito acentuado. Então esse estímulo da produção de colágeno, ele faz uma sustentação no assoalho pélvico e melhora também essas queixas. E também o laser ele já pode ser indicado a partir dos 35 anos, porque a partir dos 35 anos a gente começa a ter uma perda gradual da produção de colágeno. Então, para prevenir esses sintomas, a gente também pode indicar o laser de CO2. Então, doutora Andréia, na verdade, os benefícios são inúmeros, né? Você pode fazer uma prevenção, pode ser um tratamento preventivo, curativo, né? Então, os benefícios desse rejuvenescimento íntimo são muitos, né, doutora? É aquilo que a gente estava conversando, né? Vai muito além da estética. Ele atinge a vida da mulher ao ponto de melhorar a satisfação, o bem-estar, a autoestima, né? A relação sexual e principalmente a fisiologia do canal vaginal. Doutora Andréia, e quem quiser procurar o seu consultório, você está atendendo aonde? Então aqui em Assis eu estou atendendo na Clínica Botter, tá? O endereço acho que está aqui para vocês. Podem me seguir também nas redes sociais, que lá eu estou sempre falando um pouquinho mais sobre esse assunto e outros assuntos também para as mulheres. Gente, então assim, os benefícios do rejuvenescimento íntimo são muitos, como a gente estava conversando aqui, tanto ele age na prevenção, quanto ele faz o tratamento para ressecamento, para não ter mais aquelas candidíases de repetição, corrimento de repetição. Então assim, a doutora Andréia está à disposição no consultório dela, tenho certeza que ela tem muito mais a passar para os seus pacientes e os benefícios são muitos. Então você que se identificou com alguma coisa da nossa matéria, com algum tema, procura a doutora Andréia, eu tenho certeza que ela vai ter o prazer de recebê-lo, né, doutora? Com certeza. Então nós estamos finalizando a nossa entrevista com a doutora Andréia, que foi muito produtiva, esclareceu muitas dúvidas, acredito que o pessoal de casa vai se identificar bastante. E estamos finalizando aqui e obrigada TV Com, Canal 22 e até a próxima.